Obmap, resolução completa, prova nível 2, 2008. Vamos lá. Começou! A pista de corrida da figura tem 6 quilômetros de comprimento. Mário e João partiram do ponto P, correndo em sentidos contrários. Mário correu 8 quilômetros e parou para descansar, enquanto João correu 15 quilômetros e também parou. Qual é a menor distância ao longo da pista que João deve andar até o ponto em que a Mário parou? Vamos tentar ver aqui um negócio. Tentar dividir a pista em 6. Tá, vamos lá. Primeira coisa, vamos supor que aqui está o ponto P, que é o ponto P. Então aqui é 0, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3, 4, 5 e 6. Tá. O que o Mário fez? Ele começou e foi numa direção. Vamos colocar para o Mário essa direção aqui. O Mário começou a vir nessa direção, rodou 6 e depois rodou mais 2. Então o Mário parou aqui no 2 quilômetros da pista. Aqui que está o Mário. Mário? Que Mário? Vamos ver agora onde está o João. O João, ele começou aqui no 0. Eu vou apagar essa maçaroca aqui, porque vocês já sabem que o Mário está aqui. Ó, o João começou aqui e foi no outro sentido. Então ele veio aqui, aqui deu 6, certo? Eita. Veio aqui, aqui deu 6. Aí ele continuou, aqui deu mais 6. Então aqui é 6 e aqui é 6. Aí ele correu 12 até agora. Aí vamos ver. 12, 13, 14, 15. Então ele parou aqui, ó, no 3. Certo? Então ele parou aqui em cima do 3, ó. Isso dentro dessa hipótese que a gente fez. Qual é a menor distância ao longo da pista que João deve andar até o ponto em que Mário parou? Se eles partiram do mesmo lugar, correndo em sentidos contrários, olha só, tem duas formas de um chegar até o outro, né? O primeiro é João, né? Ou é o Mário? O primeiro é o Mário, que correu 8 quilômetros. Mário, que correu 8. E esse aqui é o segundo, é o João, que correu 15. Quantos quilômetros o Mário... Não, João deve andar até o ponto que Mário parou? O João pode vir por aqui, aí ele percorreria 5, ou ele pode vir por aqui e ele vai percorrer 1, certo? Do 3 até o 2. Então a resposta deve ser 1. Perfeito? Vou resolver de um outro jeito aqui, que vocês também eu acho que vão entender o que vai acontecer. A pista tem 6 quilômetros, certo? Então, se eu dividir a distância que algum deles correu por 6, eu vou ter o quilômetro da pista em que ele parou. Por exemplo, 6 dividido por 8 dá 1 e o resto é 2. 2 é exatamente onde ele tinha parado. E faz sentido, porque ele vai dar voltas, onde cada volta tem 6 quilômetros. Ele correu 8. Quantos quilômetros sobraram depois de completar as voltas? 2. E para o cara que fez 15, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente tem que saber quantos quilômetros ele corre a mais do que a volta fechada. Aí ele vai fazer o seguinte: 6 vezes 2 é igual a 12. 15 menos 12 é 3. Então isso significa
que ele corre 2 voltas fechadas e ele corre 3 quilômetros a mais quando ele fecha a última volta dele. Mas agora vem um ponto importante aqui, ó, que eu não sei se vocês perceberam. Ó, o primeiro carinha, ele tá vindo nessa direção, que é a contagem do relógio da nossa pista. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui no 0 é o 6 também. Então vou pôr 6. A gente está mais acostumado a ver no relógio o número maior, né? 6. Então, ele começou vindo nessa direção. Quando ele fechar a volta, ele vai começar a contar do 0 para cima. Então ele vai 0, 1, 2. Então esse primeiro cara, ele deu uma volta e ele rodou mais 2 quilômetros. Aonde ele parou? Ele tem que ter parado no 2, porque ele veio contando assim. Agora, esse cara aqui, ele tá vindo em qual sentido? Nesse sentido, né? Esse primeiro cara tá vindo nesse sentido. E o que que isso muda? Olha só, esse cara, quando ele fechar a volta, ele vai andar, ele vai fechar 2 voltas e ele vai andar mais 3 quilômetros, só que ele vai andar aqui. Então, em que posição da pista ele vai parar? 6 quilômetros menos o resto da divisão, que é 3. Isso dá 3. Então, ele vai dar 2 voltas completas e aí depois ele vai dar 1, 2, 3 quilômetros e vai parar aqui. Entenderam? Então, nesse caso, não deu problema, né? Mas suponhamos que ele tivesse corrido, por exemplo, 14. 14 dividido por 6 dá 2 e sobra 2, certo? Olha só o que que aconteceria se você não considerasse que ele está fazendo a volta, certo? Opa! Não considerasse que ele está fazendo a volta no sentido contrário. Olha só. Você falaria assim, ele deu 2 voltas completas e depois ele andou 2 quilômetros. Então ele parou aqui, no 2. Errado. Se esse cara está dando a volta nessa direção aqui, ó, anti-horário, contra o relógio, ele vai dar 2 voltas e aí ele vai andar 2 quilômetros e ele vai parar no 4. Ou seja, se ele estiver andando ao contrário, você tem que pegar esses quilômetros a mais e para você saber a posição da pista onde ele parou, você vai pegar o tamanho da pista menos esses quilômetros contrários aí que ele rodou. E aí você vai ter a posição dele na pista, tá? Esse é um detalhe importante. Ah, professor, mas dá nada. Ó, vou mudar um pouquinho o exercício e vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos supor que ao invés de 6 quilômetros, a pista tinha 50 quilômetros. E vamos supor que o Mário, ele correu 73 quilômetros. Em que lugar da pista o Mário parou? Em que quilômetro? Se ele correu horário e depois se ele correu anti-horário. Olha só a diferença. 73 dividido por 50 é igual a 50 cabe uma vez e 73 vai sobrar 23. Então, se ele vir nessa direção, ele vai dar uma volta inteira e na segunda volta ele vai parar no quilômetro 23. Se ele fizer nessa direção, ele vai dar uma volta inteira e ele vai parar no quilômetro 50 menos 23. Por quê? Ele vai estar no 50 e vai voltar. Então você tem que subtrair esse valor. 50 menos 23. 4 empresta 1. 10 menos 3 é 7. 4 menos 2 é 2. 27. Então, se ele vier por aqui, ele vai dar uma volta e ele vai parar no quilômetro 27. Então, olha só, a diferença é de 4 quilômetros.
Bom, é isso. Vamos para a próxima questão, então.